Estamos falando então sobre o lugar secreto. Glória ao Senhor Jesus. E a palavra fala que o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Glória a Deus. Já vimos que o lugar secreto é o altar da nossa vida. É o lugar em que Deus quer se manifestar no nosso coração, na nossa vida. Glória ao Senhor Jesus. E aqui fala, meus amados, que o Pai te recompensará. A palavra recompensa pouco é citada na Bíblia, mas esse para mim é o texto mais forte sobre a palavra recompensa. Porque é uma recompensa que vem direto de Deus. Amém, meus amados? E eu, quando estava meditando sobre isso, escrevendo sobre isso no livro das alianças, eu perguntei: Senhor, qual é essa recompensa? Quais são essas recompensas? Que recompensa é essa? Que a gente sempre que fala em recompensa, parece que é algo financeiro. É algo de dinheiro, algum bem, alguma coisa que Deus quer dar. Mas a recompensa de Deus não tem nada a ver com as coisas materiais, irmãos. A recompensa de Deus, elas são espirituais. Por isso, 2 Coríntios 4,18 diz: atentando nós nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, porém as que se não veem são eternas. E as recompensas que Deus quer nos dar, irmãos, elas são sempre vinculadas à eternidade. Qual é o maior dom de Deus que a palavra fala? A vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Por isso, a primeira recompensa é usufruir de uma crescente comunhão com o Pai. Amém? Não tem recompensa maior para um homem e uma mulher de Deus do que aprender a viver uma comunhão com Deus, porque ele aprende a reconhecer toda a riqueza, toda a sorte de bênção espiritual que Deus tem para a igreja, está nesta chave. Você aprender a viver uma comunhão com o Pai, da onde vêm todas as tuas fontes. Como o salmista fala: todas as minhas fontes estão em Deus. E lá no Evangelho de João diz que o homem nada tem se do alto não lhe for dado. Em Deus está tudo o que você precisa, meu amado, tudo. Há algum tempo atrás, não muito tempo, na época do ISIS, eu tenho um ministério já há muitos anos, há mais de 25 anos no Oriente Médio. E Deus me permitiu, com credenciais de jornalismo que eu consegui na ONU, que eu sou jornalista formado, visitar campos de refugiados. E o que eu estava procurando eram famílias cristãs. Se eu pudesse encontrar alguma família cristã, e num campo de refugiado na Jordânia eu encontrei uma família cristã. E eu perguntei a história daquela família, irmãos, eles contaram a desgraça pela qual passaram para sair do Iraque, pelos desertos do Iraque, até chegar clandestinamente à Jordânia, e estarem ali a perigo de serem deportados de volta para o Iraque, mas eles não tinham mais para onde voltar no Iraque, porque a sua cidade, Nínive, foi totalmente destruída, e eles não tinham para onde voltar, não tinham para onde ir, e não tinham onde ficar. E eu, depois de conversar quase 2 horas com aquela família ali naquele lugar lúgubre, frio, sem nenhum conforto, aquele pai, aquela mãe, aquelas 2 crianças, eu perguntei: e Deus em tudo isso? Daí aquele homem me abraçou forte e disse: Deus está comigo, e eu tenho certeza que Ele está cuidando de nós. Homem que não tinha mais nada, irmãos, não tinha mais nada. Eu abracei aquele homem e disse: sim,
Essa é a nossa fé. Deus está com você e Deus te cuidou até aqui, e Deus vai abrir as portas. Para fazer essa história muito curta, irmãos, Deus abriu as portas através das nossas vidas, de pedir no Ministério de Relações Exteriores do Brasil, o LEPACê, que é um visto para gente sem documento. Eu trouxe essa família para o Brasil. Essa família está totalmente vinculada na igreja, servindo na igreja, cheios do amor de Cristo Jesus. Eu estive com eles a semana passada, cheios do Espírito Santo, da graça, do amor de Deus. Deus está com eles, porque eles nunca deixaram perder as adversidades, não roubaram deles aquilo que era mais precioso. Um homem assim poderia ter sido amargo, e ele não foi de jeito nenhum. Ele não reclamou de Deus, ele não reclamou do sofrimento, não reclamou da miséria, da desgraça, nem do ISIS ele reclamou. Ele disse: eu perdoo aqueles homens, e porque Jesus está comigo. Isso é presença de Deus, irmãos. É o que nos leva para outro patamar. A presença de Deus firme na nossa vida, e você ter comunhão com Deus, sempre vai te levar para outro patamar diante de Deus, e para outro patamar de vida. Vai te levar para aquilo que você necessita, porque Deus sabe o que nós precisamos a cada momento, a cada instante, e Deus permite nós passarmos por provações, porque elas produzem em nós eterno peso de glória. E quem passou por provação sabe quanta glória produz na sua vida, quanta glória Deus quer gerar no seu coração, no seu caráter, na sua casa, muitas vezes através das provações, como este casal. Agora vê-los felizes, já construindo a sua casinha aqui no Brasil, documentados, todo aquele sofrimento ficou para trás, tudo aquilo são lembranças da graça e da glória de Deus. Isso é o altar, irmãos. Isso é o que o altar produz. Essa é a maior recompensa de um lugar secreto, é você usufruir da crescente presença de Deus na sua vida, que vai te fortalecer. Porque a presença de Deus, primeira coisa que a presença de Deus tira a ansiedade. A comunhão com Deus vence a ansiedade. Uma pessoa que conhece o altar, que está ali diante de Deus em oração, na palavra, sendo abençoado e cheio do Espírito Santo, ele começa a derramar, deixar para lá toda a sua ansiedade, meus amados. Quanto mais nós buscamos a vida de comunhão com Deus, menos ansiosos nós andamos sobre coisa qualquer. Por isso Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma desse mundo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, digam comigo, todas, não é algumas, é todas as coisas, igreja, todas as coisas vos serão acrescentadas, serão acrescentadas. Eu sou uma testemunha viva de Deus, meus amados. Eu lembro, em 1986, eu trabalhava na Rede Globo de televisão, eu era supervisor de operações, tinha um emprego muito bom, já estava no ministério, continuava o ministério, mas fazia tendas lá na Rede Globo. Quando Deus me mandou sair daquele emprego, abrir mão totalmente daquele emprego e me entregar para o ministério, eu tive uma visão clara de Deus, que eu devia deixar aquele emprego imediatamente e começar o ministério de maneira integral. Eu lembro de chegar para minha família e dizer: de agora em diante, Rosana e eu estamos vivendo pela fé. E meu sogro perguntou: o que é viver pela fé? Eu disse: é não ter mais salário, meu sogro. Viver pela fé é tu não saber mais quando vai ganhar no final do mês. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, nada faltou e nada vai faltar, porque o homem nada tem se do alto não lhe for dado. Eu confio no Senhor, todas as minhas necessidades eu levo diante do Senhor, diariamente, mensalmente, anualmente, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, Senhor. E a ansiedade sai do coração. Quando nossa Aurora nasceu, nossa primogênita, quando ela tinha 3 anos de idade, nós estávamos aqui em Manaus, com o pastor José João, pastor Manuel, no sítio Monte Sião, para um retiro de carnaval. O senhor lembra disso, pastor?
Mas ali começou uma odisseia com a Aurora. Ali vocês têm aqui uma querida irmã chamada doutora Anália. E ela veio para nós e sentou conosco e perguntou: você sabe o que essa menina tem? Nós dissemos: não, para nós a Aurora era normal. Eu posso falar para vocês o que eu como médica vi nela? Pode, doutora. E ela começou a mostrar isso, colocou uns 10 pontos para mim e para a Rosana e disse: a filhinha de vocês tem uma síndrome que vocês precisam pesquisar urgente para poder ajudá-la. E ali começou nossa história de uma menina especial, de uma criança especial aqui nesta igreja. Há 30 anos atrás isso aconteceu, irmãos, no retiro de carnaval no Monte Sião. E ali nós começamos a pesquisar e descobrimos que nós teríamos nossa filha especial pela vida toda. Aquilo trouxe ansiedades naturais, nós não sabíamos, não tinha um manual de instruções, não tinha nada, era uma síndrome rara. Fizemos o exame de DNA e fomos atrás de tudo aquilo e trouxeram aquele veredito: olha, é uma síndrome que não tem nem pesquisa, ninguém sabe direito o que fazer com essa síndrome. E nós tínhamos aquela situação dentro de casa, junto com o ministério, e fazer o quê? E dizer para a família, e ia para um médico, para outro, ninguém sabia. Sabe o que aconteceu um dia? Nós estávamos, Rosana e eu, orando, e dissemos: Senhor, como nós vamos cuidar da nossa filha? Ninguém sabe o que fazer. Tudo que nós temos é de uma entidade americana que lida um pouquinho com essa síndrome. Estavam começando a descobrir o tratamento da síndrome de Prader-Willi. Quem conhece essa síndrome sabe do que eu estou falando. Mas Deus disse claramente: eu sei o que fazer e eu vou orientar vocês. E eu lembro de apresentar a Aurora diante de Deus. Dissemos: Deus, nós temos um dilema nas nossas mãos, mas nós te entregamos a nossa filhinha, e nós não vamos criá-la com ansiedade. E eu senti Deus devolvendo a Aurora: peguem ela de volta, ela vai se tornar bênção. Quando a ansiedade vai embora, irmãos, as bênçãos começam a fluir. Por isso que o lugar secreto é importante. Por isso é importante você não perder essa perspectiva de fé diante de Deus, que te leva a confiar, te leva a acreditar, te leva a buscar o Senhor com intensidade para qualquer uma das causas que você tem na sua vida. E hoje, olhando 30 anos para trás, irmãos, a gente viu a graça e a mão de Deus com a nossa filha, como ela prosperou. Ela aprendeu a ler, a escrever, a calcular, se tornou uma menina amável, entendeu o reino de Deus no seu coração, sabe qual é o propósito de Deus para a vida dela, bem claramente. Continua sindrômica, continua uma criancinha de 30 anos, glória ao Senhor, mas ela não foi criada com ansiedade, porque nós trouxemos nossa filha para o lugar secreto. Aleluia, glória ao Senhor. Traga os seus problemas para o lugar secreto, traga a sua enfermidade para o lugar secreto, traga os teus filhos para o lugar secreto, traga o teu casamento para o lugar secreto. Muitas vezes a gente aconselha casais em crises, sabe o que falta? Lugar secreto. O casal ali diante do Senhor, cantando, louvando, adorando ao Senhor, buscando a Deus, ensinando os filhos a buscarem a Deus. Essa é a maior ausência. Por isso que a vida se enche de ansiedade, meus irmãos, porque nós diminuímos a intensidade da nossa busca a Deus. E hoje vai acabar isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu proclamo e profetizo isso sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que gera ansiedade no teu coração, em nome do Senhor Jesus, hoje o Espírito Santo está retirando, através da sua palavra, através da adoração, através da oração. Nós vemos aqui, porque Deus tem um plano e um propósito para você, meu irmão, para você, minha irmã, para a tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, nós proclamamos a bênção, a graça de Deus. Todo espírito de ansiedade, tudo aquilo que gera tormento, tudo aquilo que te oprime, hoje saia em nome de Jesus, do teu coração, da tua vida, da tua casa, da vida dos teus filhos e da tua família, em nome de Jesus.
Sabe, sempre quando a gente traz algo para o lugar secreto, acaba. Parece que o problema acaba, quase que imediatamente. Eu tenho um padrasto de 93 anos, e ele pôs um marca-passo essa semana. Minha mãe tem 85. E é um homem muito amado pela família. E hoje de manhã a família estava em polvorosa, porque ele saiu do hospital com marca-passo e caiu em casa. Então, estava aquela ansiedade, todo mundo falando, e hoje em dia, né, tudo, você acorda e abre o WhatsApp, já está todo o problema ali. Antigamente, irmãos, você tinha que ligar. Eu lembro quando a minha esposa foi baleada em Cuba, e vocês sabem essa história, a igreja conhece. Eu estava em Cuba, e a minha esposa tinha sido baleada por um assaltante. Eu só fiquei sabendo 2 dias depois, porque eu fiquei com vontade de ligar para casa, senão não teria sabido de nada, irmão. Hoje não, você acorda, abre o telefone, já está tudo ali. Mas, irmãos, e o Espírito Santo disse: liga para casa, ora, abençoa, proclama, traz o vô e a avó para o lugar secreto. E eu liguei, irmãos, e comecei a orar e ministrar a graça e o amor de Deus para minha casa por telefone. O telefone tem essa utilidade também, irmãos, puxar a gente para o lugar secreto. Pela internet você puxa. O lugar secreto é um lugar abençoado, e ali no final de tudo, no fim de tudo, já estava tudo em paz, a alegria do Senhor. E o meu padrasto ali conversou, orei com ele, é um homem crente, orei com a minha mãe, abençoei, profetizei. Acaba. E Deus nos deu ferramentas, irmãos, que são infinitas. Um dia eu estava com o meu Twitter ligado, agora chama-se X, né, mas é o antigo Twitter, e eu estava escrevendo coisas, e lá no nosso ministério nós temos uma regra: só o que edifica. Uma regra para as mídias sociais do Ministério Life: só o que edifica. Diga comigo: só o que edifica. Pega o seu celular agora, num ato profético, todo mundo. Nós estamos falando de coisas espirituais, nós estamos falando de vitórias espirituais. Erga o seu celular e vai proclamar comigo: só o que edifica. De novo: só o que edifica. Glória ao Senhor, obrigado, Jesus. Eu estava com o celular aberto e eu comecei a mandar uma mensagem falando sobre o eterno propósito de Deus. Daí alguém totalmente desconhecido disse: eu quero isso para a minha vida, isso que você está falando. Eu disse: amém. Como que eu posso receber isso? Agora eu vou escrever uma oração aqui e você vai repetir essa oração. Daí, quando eu escrevi isso, daí uma outra pessoa disse: eu também quero fazer essa oração. Eu disse: pode fazer. Daí eu peguei e escrevi a oração de uma entrega para Jesus no Twitter, irmãos. Daí o cara respondeu: amém, eu fiz a oração, então você agora é um filho de Deus em nome de Jesus. E o outro: eu também. O que eu faço? Eu estou preso na prisão de segurança máxima em Rondônia. Eu disse: entrega a tua vida ao Senhor e começa a viver a vida com Deus. Irmãos, isso tudo é lugar secreto. Isso tudo é comunhão com Deus, de você usar a sua vida, experimentar na sua vida, naquilo que nós temos hoje, a glória e a graça de Deus. E Deus nos deu essas ferramentas para elas servirem de bênção, servirem de edificação, de crescimento. Eu lembro durante a pandemia, os irmãos da Jordânia, meus vínculos, meus discípulos, ligaram: nós queremos fazer um Zoom com todo o ministério, contigo, para você ministrar na nossa vida. E fizeram, irmãos, e foi um lugar secreto no Zoom, e dos muitos que eu fiz durante a pandemia. Toda quinta-feira, eu e a minha família, nós nos reuníamos em casa e fazíamos a live de adoração dos Borbas, irmãos. A gente sentava lá, nós 4, muitas vezes no inverno, na frente da lareira, e nós 4, eu, Rosana, Aurora e André, o André com seu violino, cantávamos, louvávamos, ministrávamos a graça e o amor de Deus, nosso lugar secreto. E tudo isso fez com que a pandemia na nossa vida, mesmo com as perdas que tivemos na igreja, que tivemos na família, eu perdi um irmão, mas nada daquilo nos trouxe e gerou ansiedade, porque a presença de Deus vai retirando a ansiedade e vai trazendo
paz. Lugar secreto tira a ansiedade e traz paz. Recompensa. Estamos falando das recompensas. Paz é uma recompensa espiritual na nossa vida, meus amados. Quem vive a presença de Deus, ele vive em paz, porque a presença de Deus traz diretamente para junto de nós o príncipe da paz. Nós cantamos hoje, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Da paz. Tem tanta gente que vive em guerra, irmãos. Tem gente que vive em guerra. Vive em guerra no casamento, vive em guerra com os filhos. Deus quer tirar tudo isso da vida da igreja, irmão. A igreja, Deus fez desde o início para ser um lugar de paz. Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo pode dar. Então, a paz que o mundo pode dar é a negociação entre Irã e Israel pela ONU, e por mais não ser ninguém, a turma do Deixa Disso já está se mobilizando, né, politicamente, mas a paz que o mundo precisa, e a paz que o mundo pode dar, ela é absolutamente passageira. A paz que Jesus pode dar, ela é permanente, ela é perene. Sabe que tem pessoas que têm cara de paz? Tem irmãos que a gente vê, eles têm cara de paz. Você não vê nenhum tipo de medo, rancor, ansiedade. São pessoas. A paz, ela traz transparência de coração. Você consegue ver o coração de quem tem paz, irmãos. Ela traz transparência, ela traz doçura de linguajar, ela traz doçura na resposta, na ação e na reação. A paz, ela gera, meus amados, ela é acima de toda a nossa compreensão e entendimento, mas ela é um fruto e uma recompensa direto de Deus, de quem vive na sua presença. Eu só posso ter esse ministério porque eu vivo em paz, irmãos. Toda semana eu saio de casa para ministrar, muitas vezes com a minha esposa, muitas vezes sem ela, mas eu sempre saio em paz. Saio às 4 horas da manhã para pegar os voos que saem cedo de Porto Alegre, assim como aqui o voo sai de madrugada lá, mas eu saio em paz toda a minha vida. Sabe por quê, irmãos? A presença de Deus gera paz. Gera paz. E eu quero ministrar essa paz neste nosso congresso de lugar secreto. Lugar secreto é um lugar de paz. Dá um abraço bem forte em quem está pertinho de você e diga: lugar secreto é um lugar de paz. De paz. Eu queria dar um abraço em todos vocês e dizer isso do fundo do meu coração. Lugar secreto é um lugar de paz. Paz. Paz diante de Deus. Um dos dias que eu mais senti essa paz foi um dia que eu estava saindo para gravar um disco de um querido irmão chamado Edson Rebustini, em São Paulo, da Igreja Bíblica da Paz. Eu ia produzir o primeiro trabalho de gravação daquela igreja. Eu com o carro cheio de equipamento, meu cunhado, meu irmão comigo, meu cunhado ia viajar comigo, ia técnico também, e o meu irmão ia trazer o carro de volta. E chegando no aeroporto, uma pessoa saiu correndo do canteiro, e sem eu notar, a pessoa saiu correndo, e eu atropelei aquela pessoa. E ela voou para cima do carro assim. Eu disse: meu Deus do céu. Chegando no aeroporto, daí veio a polícia. Daí a polícia disse assim: olha, eu vou te liberar, porque é a terceira vez que esse cara é atropelado hoje. Ele quer extorquir dinheiro das pessoas, por isso que eu vou te liberar, mas eu vou ter que anotar o carro, fazer a anotação, e quando tu voltares, tu vai lá na polícia. E foi, né? Mas eu fui com aquilo, irmãos, fazer uma gravação, chegar para ministrar numa igreja, ia montar o equipamento e ministrar numa gravação ao vivo para a igreja, com atropelamento, né? Nas costas eu cheguei,
Mas quando eu me deitei, eu fui primeiro na casa do irmão, eu me deitei na cama assim, o Espírito disse: paz você não sente, paz você tem. Daí eu peguei, abri meu caderno bem grande, escrevi bem grande: eu tenho paz. E na hora, irmãos, o príncipe da paz retirou todo o trauma, que aquilo é um trauma, viu, irmãos? É um trauma para quem é atropelado, mas é um trauma para quem atropela também, atropelar uma pessoa. Mas naquela hora o Espírito Santo tirou todo o trauma, todo o medo, toda a angústia e colocou paz. Eu podia ministrar, gravar, abençoar, profetizar, cantar com júbilo. Sabe por quê? Porque a paz do Senhor é algo que nós temos em Deus. O lugar secreto é uma das recompensas, e as recompensas que Deus dá, nada pode tirar. Nada pode tirar. Glória ao Senhor Jesus. E a próxima recompensa, irmãos, é a eficácia da oração. O Pai te recompensará. Uma das recompensas de Deus preciosas é que ali é um bom lugar para a nossa oração ser ouvida diante de Deus. O Salmo fala, Davi fala: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Quem conhece o Ministério Life, esse salmo está no nosso primeiro disco. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Ministério Life, disco número 1, celebraremos com júbilo, 1977. Faz tempo, viu, irmãos? E vocês conhecem a música, aleluia, glória ao Senhor. Nós cantamos, bendito seja Deus. Deus não rejeita a oração, pelo contrário, Deus recebe todas as orações, irmãos. Todas as orações recebe no trono da graça. Quanto mais comunhão com o Senhor nós temos, mais a nossa oração se torna eficaz no mundo espiritual, porque nós aprendemos a orar como convém. Nós começamos a entender as prioridades de Deus. O homem e a mulher de Deus que conhece a Deus, começa a orar de acordo com o coração de Deus, sabe exatamente o que Deus quer fazer. E a oração, irmãos, a palavra diz que a oração é um instrumento de concordância na autoridade espiritual sobre este mundo. O homem e a mulher que aprende a oração da concordância com o Senhor, você começa a ter respostas exponenciais na sua vida de oração diante do Senhor. Sabe algumas das prioridades de Deus? Primeira, salvação. Sempre que a gente ora por salvação, Deus está nisso. Amém, irmãos? Então não te constranja, não seja tímido em orar por salvação. Ah, meu filho está longe do Senhor. Ore por salvação, te apropria da salvação, profetiza a salvação. Ah, minha filha está longe do Senhor, proclama a restauração. Não diz mais, filha, você não presta, filho, você não serve para nada. Comece a profetizar, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, aleluia. Você vai ser temente ao Senhor, vai no lugar secreto e diante do Senhor, começa a profetizar aquilo que Deus sabe, que Deus quer fazer na tua casa, porque tu e a tua casa servirão ao Senhor. Quando minha mãe começou a orar por mim, eu ainda era drogado. Eu lembro um dia que a mãe chegou na boca do fumo, eu estava lá totalmente chapado, e ela chegou chorando e orando e chorando e clamando no meio dos drogados, me pegou pela mão e me puxou para casa, e eu esperneando, mas eu era muito fraquinho, era pele e osso, e ela me puxando com toda a força e clamando e chorando diante de Deus. Lugar secreto. Lugar secreto às vezes é um lugar de lágrimas, irmãos. Mas a palavra diz que Deus enxugará todas as lágrimas.
enxugará todas as lágrimas. Deus enxugará, glória ao Senhor Jesus. Lugar secreto é um lugar de vitória. Anote aí. Lugar secreto é um lugar de eficácia da oração, porque ali você começa a descobrir que é um lugar de vitória diante do Senhor, de vitórias na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu sustento. É ali que você vai ganhando as suas vitórias. É assim que eu ganho as minhas batalhas diante de Deus, é orando e buscando ao Senhor, porque eu sei que Ele é a fonte de toda a graça, de toda a bênção. Eu vou dizer uma coisa, a vitória em Deus é inesgotável. E as bênçãos de Deus são inesgotáveis. A provisão de Deus são inesgotáveis, é inesgotável. Tudo que Deus tem para nos dar e nos capacitar são fontes inesgotáveis, meus amados. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. E é o Senhor que nos conduz. Glória. Por isso a palavra fala: aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Eu lembro uma vez quando Deus revelou essa palavra ao meu coração, com muita força. Eu estava fazendo o primeiro congresso de adoradores árabes no Oriente Médio. E o Osana Music era o responsável por levantar os recursos, o dinheiro para aquele grande evento que ia acontecer na ilha do Chipre. Daí chegou perto da realização do evento, começou a guerra no Iraque. Daí aquele irmão do Osana Music, o presidente, me ligou e disse: olha, nós não vamos poder mais ajudar, porque todos os nossos recursos, nossas fontes, não querem dar dinheiro para o Oriente Médio. Nós estamos em guerra com o Oriente Médio, então secou a fonte aqui. E eu fiquei ali zerado, irmãos. Com todo o compromisso, eu já tinha viajado por uns 10 países do Oriente Médio, convidado todos os ministérios, me comprometido com cada um, porque nós íamos suprir as passagens, os vistos, para eles irem para o Chipre, para aquele encontro. Daí, eu decidi fazer uma viagem para diminuir todo aquele congresso, fazer nas casas e fazer num outro lugar, não ia fazer mais no Chipre, ia fazer com as igrejas na Jordânia. E eu fui para essa viagem e parei para dar uma palestra num congresso na Finlândia. Daí cheguei na Finlândia e na primeira noite eu fui dormir muito preocupado, muito. E eu coloquei diante do Senhor: Senhor, todas as fontes estão em Ti. Eu estou indo para diminuir, para cancelar muita coisa, mas Tu estás nisso. Se é da Tua vontade, me dá um sinal. E eu fui dormir e no outro dia de manhã, na minha palestra, eu falei sobre Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. Quando eu estava no meio da palestra, o Espírito Santo disse: e tu crê nessa palavra? Eu disse: creio, Senhor, eu creio, eu vou continuar pregando. Deus é o Deus de toda a provisão, aleluia. E continuei pregando e foi uma bênção, né? E foi sem querer que eu escolhi aquele tema, o Deus da provisão, sem conectar com o meu problema. Daí de noite, quando eu chego em casa, era naquela época que quando tinha um e-mail, aparecia: you got a mail, você tem um e-mail, ficava piscando assim. Eu olhei para o meu computador, estava piscando assim, e tinha um e-mail do irmão do Osana, e ele disse: liga para mim urgente. Eu peguei o telefone, já tinha celular naquela época, isso foi depois do ano 2000, eu liguei para ele, irmãos, e ele disse: Azaf, aconteceu um milagre hoje de manhã.
Eu estava numa livraria, encontrei um homem que é um homem muito rico, e ele é muito meu amigo de muito tempo, e ele chegou para mim, e ele só fez uma pergunta: tu não tens um grande projeto que eu possa investir? Ele disse: tenho, acabei de cancelar um, mas podemos reativar, e reativou todo o projeto, irmãos, e o homem deu, só uma pessoa deu o cheque para todo o projeto, de uma vez só. Ele disse: pode ir, não cancela nada, nós temos o dinheiro para tudo. E foi um grande congresso com 17 nações árabes envolvidas na ilha do Chipre, louvor e adoração. Congresso como esse aqui, irmãos, cheio da bênção de Deus. Tinha Dom Moen, tinha o pessoal da Canção, do Marcos Witt, estava todo mundo reunido, vários irmãos aqui do Brasil foram. Uma bênção, uma glória tremenda, porque Deus é o Deus de toda a provisão, irmãos. Deus é o Deus da provisão. Vá para a fonte certa, aleluia, Senhor. Te glorificamos, é para ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus, o Deus da provisão. Daí eu escrevi uma música: aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Depois posso cantar para vocês, eu gosto muito dessa canção. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Pode dormir em paz, meu irmão. Pode dormir em paz, o Senhor te diz isso para a vida de algumas pessoas nesta tarde aqui. Pode dormir em paz, que o Senhor está vendo. Traz diante do Senhor a tua causa. Senhor, é isso, é a minha família, é a minha casa, é a minha filha, é o meu filho, é o meu neto, é o meu sustento, é o meu trabalho. Traz diante do Senhor e receba a paz que você tem em Cristo Jesus hoje, em nome de Jesus. Receba isso para a glória e a graça do Senhor. Então, lugar secreto é um lugar de vitória. Glória ao Senhor Jesus, aleluia, glória ao Senhor Jesus, glória ao Senhor Jesus. A última recompensa, irmãos, é este lugar onde Deus usa para encher você do maior tesouro, que é o Espírito Santo. A palavra diz: enchei-vos do Espírito. E o lugar que se busca a Deus é se enchendo do Espírito, em oração e em comunhão com Deus. Deus vai enchendo. E o encher do Espírito Santo, irmãos, não é apenas um movimento de reunião pública da igreja, não, é um movimento espiritual na vida de cada pessoa. Nós somos cheios do Espírito Santo, alguns de nós reagem de uma maneira. Eu começo a cantar, eu pego a Bíblia e sai uma música. É assim que Deus me encheu do Espírito Santo. Eu nunca fui de muita zoeira, de muita gritaria. Não, para mim encher do Espírito Santo é algo que flui do interior, flui do coração e começa a se manifestar na vida e nos relacionamentos. Glória ao Senhor Jesus. Se manifesta no casamento, no cuidado com a família, com os filhos, com os demais, em todas as gamas do ministério. Ser cheio do Espírito Santo é você compreender que dentro do teu interior tem um rio de água viva. Do teu interior, Jesus disse, fluirão rios de água viva. É entender que dentro de você tem alguma coisa sobrenatural que Deus quer que jorre sobre este mundo, jorre na sua casa, jorre na sua cama, jorre em todos os lugares que você está, onde Deus te plantou. Rios de água viva na minha vida é para jorrar aqui, neste lugar. Mas é para jorrar também, irmãos, em todos os meus relacionamentos. E é no lugar secreto que essa água começa a fluir. Que a primeira pessoa que é atingida pelo rio é você mesmo. É um rio que flui do nosso interior e o rio nos cura. E esse rio é para trazer cura, para trazer libertação. E é onde você recebe toda esta visão e essa dimensão começa a crescer na sua vida para alcançar, meus amados. Por isso que décadas depois eu continuo. Sabe por quê? Do meu interior fluirão rios de água viva.
E as canções não param. E o louvor não para, e a palavra não para, e a vida não para. Sabe por quê? Os rios de Deus são eternos. Depois, quando a gente fica mais velhinho, né, pastor? Começa a diminuir, mas continua fluindo rios de água viva. Glória ao Senhor Jesus. Sobre você fluem rios de água viva. E essas águas é que vão curar o mundo, irmãos. Esses rios de Deus, através do Espírito Santo, para mim é a solução para o mundo. Para este mundo. E é isso que Deus quer fazer. Quer nos usar, meus amados, para curar este mundo. Quer nos usar para atingir o corpo de Cristo. E a igreja precisa muito dessas águas. Precisa desses rios. Isso não foi só através de um homem. É para todo o corpo. Aleluia, Senhor. É para toda a igreja, para cada membro ser o instrumento da transformação. Ser um instrumento de transformação para a nossa sociedade, para a nossa família. E você é esse instrumento. Glória a Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aqui está de novo, derramado pelo Espírito Santo que nos é outorgado. Recebe, meu irmão, recebe.